porque chegou a hora do jornalista Cláudio Teran, que vai entendendo a notícia de hoje. Na tela, roda aí. Entendendo a notícia, com Cláudio Teran. Amigos e amigas do Sertão Central Cearense, Elistênio, ouvintes e seguidores do Sistema Maior de Comunicação. Passou o fim de semana todinho martelando na cabeça da gente aquela foto do Derrite, o relator do projeto de lei antifacção, sentado na mesa de um restaurante caro lá em Brasília para se aconselhar com o Eduardo Cunha e o Arthur Lira sobre a proposta que veio do governo federal. Aquela foto, ela expõe a direita e a extrema-direita brasileiras e aquilo que eles desejam. Porque, de um lado, tem o vale tudo, inclusive jogo sujo, para derrotar o Lula. Como, aliás, nós vimos em 2022, que deu, inclusive, em tentativa de golpe de Estado, quando Bolsonaro perdeu as eleições. De lá para cá, nós chegamos a esse desplante em que o Ciro Nogueira, o Tarcísio de Freitas, o Hugo Mota, o Arthur Lira e agora nós sabemos que o Eduardo Cunha também combinaram de botar o Derrite, que é um policial grosseiro, truculento, estúpido, midiático e sem conhecimento técnico da segurança, para relatar o projeto de lei antifacção. Derrite, que nem deputado está, porque ele foi eleito deputado, mas ele é secretário da Segurança de São Paulo. Ele se licenciou num dia e no dia seguinte ele já tinha um relatório, sem nem conhecer a proposta e o projeto do governo que foi elaborado ouvindo os principais juristas e técnicos do país. Derrite escolheu como técnico, abre aspas, fecha aspas, para ouvir um condenado, corrupto, com mandato cassado e inelegível, chamado Eduardo Cunha. Isso diz muito de o porquê que a direita e a extrema-direita no Brasil têm medo da Polícia Federal. Mas eu queria ir mais além para não me repetir, porque o ponto principal do comentário começa agora. Eu assisti nesse final de semana e recomendo às senhoras e senhores ouvintes e seguidores do Sistema Maior que assistam um documentário chamado Batomushi, o naufrágio da justiça. Esse documentário, ele tem 3 capítulos e você assiste ele de uma vez só, maratonando. E ele conta o que aconteceu nas águas do mar de Copacabana, no Rio de Janeiro. Conta o drama presenciado pelos sobreviventes, porque praticamente todos que estavam a bordo perderam seus entes queridos e 55 pessoas morreram. Sabe o que aconteceu? Quando o caso finalmente se encerrou, os responsáveis, os tubarões, os poderosos, os milionários que eram donos do Batomushi foram absolvidos pela Justiça do Rio de Janeiro. Absolvidos. Sabe quem é que foi condenado? O mestre Arraes, que era o comandante do Batomushi, que estava pilotando o barco cheio de defeitos e de irregularidades. E 2 garçons do Batomushi, da empresa do Batomushi, que tinham o nome deles colocado em documentos onde os verdadeiros donos não queriam aparecer. E isso é um absurdo, mas é um absurdo normal no Rio de Janeiro, onde a corrupção começa pelo governador. Porque o Rio de Janeiro é o estado que teve os 6 últimos governadores, todos eles presos por corrupção. E o Cláudio Castro, caso não se eleja senador, corre o risco de ser o 7º. A Justiça Estadual do Rio de Janeiro absolveu a corrupção, o crime. O Batomushi, aquele barco, cabia 25 pessoas. Os caras colocaram 153. A Capitania dos Portos, na época, deu autorização para o barco funcionar na base da propina, na base do olho frouxo para fiscalização. E o resultado é que morreu um monte de gente. E as pessoas que morreram não eram qualquer pessoa, não. Eram gente de classe média e média alta do país.
Entre eles, a famosa atriz Yara Amaral, das novelas da televisão. Mas por que eu estou resgatando esse caso? Bom, os empresários do batom murcho só foram pegos quando a Justiça Federal entrou no caso. Quando a Polícia Federal entrou no caso. Quando a Polícia Federal descobriu que os empresários do batom murcho que tinham sido absolvidos, apesar de serem os responsáveis pela matança de pessoas afogadas na Baía da Guanabara, eles sonegavam impostos federais. Eles disfarçavam a contabilidade, maquiavam os números. Então, o juiz federal decidiu enquadrá-los e condená-los. E os condenou. Só que aconteceu o seguinte, eles foram condenados e ficaram em prisão, regime semiaberto. Com 6 meses, ou seja, os caras passavam o dia trabalhando, entre aspas, né, e voltavam depois para a cadeia. Com 6 meses, os milionários fugiram para a Espanha. E ficou por isso até hoje. 36 anos depois do episódio ter acontecido. O Brasil pediu extradição deles, da Espanha para cá, para que eles cumprissem pena e pagassem por seus crimes. Mas a Espanha não deu autorização. Eu estou resgatando esse caso e até me alongando um pouco para vocês compreenderem o que está por trás da tática da direita e da extrema-direita brasileira de tirar a Polícia Federal do combate ao crime organizado, de tirar o Ministério Público Federal do combate às facções criminosas. Aí tem, senhores e senhoras ouvintes, e tem o quê? Envolvimento demais, rabo preso demais, temor demais de que a Polícia Federal independente e o Ministério Público independente da corrupção nos estados pegue coisas que eles não querem, no final das contas, que sejam pegas e sejam descobertas. Se você assistir esse documentário do batom murcho, eu recomendo para os nossos ouvintes. Se você assistir esse documentário, a coisa aconteceu na virada do ano de 1987 para 1988. Se você assistir, você vai dizer, para aí, mas isso foi há 36 anos ou está acontecendo agora? Quando a gente vê um incapaz como o Derrite, que vai se aconselhar com Eduardo Cunha sobre a PL das facções, e o Eduardo Cunha, um corrupto, condenado, inelegível, conhecido de todos, junto com Arthur Lira, outro notório ficha suja. Que conselho deram ao Derrite? Vamos tirar a Polícia Federal, vamos tirar o Ministério Público Federal, né? Por quê? Olha, nós não temos condições, enquanto cidadãos, de apoiar isso. Não temos condições, enquanto cidadão, de não cobrar dessa gente que recue. Ou, do contrário, nós deixamos de ser eleitores, deixamos de ter alinhamento ideológico para virar cúmplices daquilo que está errado e do mal feito. E cúmplice do mal feito é coisa que ninguém tem o direito de fazer. Pense nisso. Cláudio Teran, para o Sistema Maior de Comunicação. Entendendo a Notícia, com Cláudio Teran.